Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro do ano de 2021, e nós estamos aqui reunidos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor João Ferreira e estes canais são da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí, Eu estava sendo injusto, nas transmissões passadas, dizendo que minha filha que estava sendo a técnica, e realmente a gente trabalha em equipe. Minha filha está dando uma assistência para mim gravar, mas a gente também não pode esquecer do nosso irmão Jonas, que está lá trabalhando, que trabalha na edição, que gera os links aí para que nós possamos postar o estudo. A gente trabalha em equipe, E a gente agradece muito pela sua atenção. Pedimos que você compartilhe esse link para que outras vidas sejam muito abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos aproveitar o momento, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero também, nesse momento, convidar a todos a aproveitar esse momento, a ocasião, a oportunidade, para convidar a todos para o nosso trabalho do Ministério de Casais, o Congresso do Ministério de Casais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni, que será realizado neste próximo final de semana, dias 23 e 24 de outubro. Estarão conosco o pastor Gladstone, a sua esposa Adriana, e estarão ministrando no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite a palavra de Deus para os casais. Todos estão convidados para estarem conosco ali e serem abençoados através da ministração desse casal ungido e abençoado pelo Senhor Jesus. Então, próximo final de semana, esse trabalho especial para os casais. E o nosso endereço é a Avenida Floriano Peixoto, número 647, no bairro Manuel Pimenta, ali próximo ao Hospital Bom Samaritano, antigo Hospital São Vicente. Vocês são todos bem-vindos, Nós temos os nossos cultos semanais, temos reunião do Círculo de Oração na segunda às 7h30, temos culto público de oração na terça-feira à noite, às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. Na quinta-feira, o nosso estudo bíblico online. E nos domingos, pela manhã, a Escola Bíblica Dominical. Temos o nosso culto vespertino, às 17h30. E o nosso culto, nossa celebração, às 19h30 da noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Nosso abraço às nossas congregações, nossos abraços aí também a todos os nossos obreiros e obreiras, que Deus em Cristo Jesus possa ser gracioso contigo. Irmãos, conforme vocês viram anunciado aí nas redes sociais da nossa igreja, nós vamos estudar hoje um tema chamado a santidade de Deus. A santidade de Deus. E como nós sempre falamos, o nosso objetivo não é esgotar o tema, porque tudo que se diz respeito ao estudo da pessoa, da obra, do caráter, da salvação, ou seja, toda a teologia, a gente não tem condição de esgotar assunto nenhum, porque o campo da teologia é muito vasto e a gente pode começar o estudo, pode se aprofundar no estudo, mas a gente nunca vai conseguir esgotar o assunto, por mais que nos esforcemos. E eu quero convidar você, que tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode ser ela física, pode ser ela por aplicativo, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e nós estaremos lendo a partir do versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Ela é poderosa, ela não voltará vazia, antes ela fará o que te agrada e cumprirá o propósito para o qual foi enviada. E agora te pedimos que através da tua palavra o Senhor fale a cada coração, fale a cada vida, abençoando, tocando e fazendo uma grande obra em cada coração, Pai, neste momento de ministração de estudo bíblico. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos, nós vamos tomar como texto base, né, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, que diz assim, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, agora, quando você ouve a palavra santo, o que é que te vem à mente? O que você pensa quando você ouve a palavra santo? Talvez por influência da Igreja de Roma, quando se pensa em santo, nós geralmente associamos com a imagem de uma pessoa, seja homem ou mulher. De repente essa pessoa pode ter até uma figura angelical, e essa pessoa parece que está numa dimensão que não é a nossa. Parece que o olhar dele está olhando coisas de outro mundo, de outra dimensão. Mas nós vemos ali representações humanas, né? Ao qual se denominam santo ou santas. Mas, e quando pensamos em um Deus santo, o que é que nos vem à mente? O que é que te vem à mente quando você ouve a expressão Deus é santo? O que é que te vem à mente quando você ouve esse canto dos serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? O que é que te vem à mente? O que é que você pensa? Que Deus é santo, santo, santo. Uma palavra que vem à nossa mente, que está muito associada ao conceito de santidade, é pureza. Mas a pureza por si só, a pureza no seu significado, na sua atribuição, ela não consegue abranger, englobar a plenitude daquilo que significa ser santo. Ser santo é muito mais do que puro, é muito mais complexo do que isso. Quando os serafins entoavam o seu canto ali em Isaías 6, a gente dizer que eles estavam dizendo puro, puro, puro é o Senhor dos exércitos, era muito pouco. Ser santo é muito mais do que ser puro. Porque a pureza, ela pode dar um significado único para uma situação. Tanto é que lá no livro do profeta Abacuque ele fala que Deus é tão puro de olhos, né,
Mas ele está falando naquele momento, os teus olhos são puros com relação a determinada situação que ele fala, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Então, mas ser puro de olhos não abrange a santidade de Deus. A santidade de Deus significa transcender, né? E transcender significa subir além. Transcender significa ir além do que já é extremo. Transcender significa exceder o limite daquilo que é comum. Então, a santidade de Deus é muito mais do que pureza. Então, entender a santidade de Deus, reconhecer a santidade de Deus, é reconhecer que Ele está muito acima e muito além de nós. Que Ele é muito superior. Olha o que é que o apóstolo Paulo está dizendo na sua primeira carta a Timóteo. Diz assim: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Olha o que Paulo está dizendo a respeito de Deus Pai. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Ou seja, imortalidade transcende a nossa condição de mortalidade. Habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então Deus está acima do homem. A transcendência, a santidade de Deus nos mostra que Deus está acima, está além desse mundo e tem total domínio sobre o mundo. Já o mundo não tem poder nenhum sobre Deus. Deus tem poder sobre o mundo, mas o mundo não tem poder sobre Deus. Então, ser santo, irmãos, é ser o outro. É ser aquele que está além, é ser diferente, mas diferente de uma maneira especial. Deus é santo. Por isso que os próprios seres angelicais, quando estavam na presença de Deus, cobriam os pés, cobriam os olhos e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqueles seres celestiais, eles estavam num grau de santidade elevado além dos homens, porque eles tinham acesso ao trono de Deus Pai. Mas eles reconheceram que Deus Pai era tão superior, era tão transcendente a eles que eram seres espirituais, que eles reverenciavam com os pés, cobrindo-os, reverenciavam com os olhos, cobrindo-os, mas adoravam a Deus. Temor, adoração, santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma época onde, como diz Paulo, os homens teriam comichão, né? Coceira nos ouvidos. Os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens seriam cruéis.
mais amantes dos prazeres do que de Deus. E quando nós vemos determinadas pessoas falarem às vezes, somente Deus pode me julgar. Essa expressão, irmãos, ela é uma expressão temerária, ou seja, precipitada, irracional e arrogante. Porque se as pessoas tivessem ciência do que é ser julgado pelo Senhor Deus, elas não falavam isso. O autor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 10, no versículo 31, ele diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Um dia, é fato, a Bíblia diz, que todos haveremos de comparecer perante o tribunal. Todos vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus. E eu costumo dizer que quem chega a um tribunal sem um advogado para defendê-lo, para representá-lo, fatalmente será condenado. Por isso o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Pecou? Todos nós pecamos. Mas como diz Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Então, vamos buscar o perdão da pessoa bendita de Jesus. Mas uma outra coisa que nós vemos, irmãos, se somente Deus é santo, como é que algumas coisas encontradas aqui na terra, a Bíblia diz que elas são santas? Você já reparou que tem muitas coisas, muitas situações, pessoas, lugares, objetos, que a Bíblia diz que elas são santas? Por exemplo, e vendo, olha o que diz em Êxodo, capítulo 3, versículos 4 e 5. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele, e do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Espera aí, mas não é somente Deus que é santo? Que história é essa de terra santa? Vamos além? Um outro termo que nós vemos é nação santa na Bíblia. A Bíblia fala sobre terra santa e sobre nação santa. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós já vimos aí terra santa, nós já vimos nação santa. Agora, olha só. Levítico capítulo 16, versículo 2. O que está escrito lá? Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre
o propiciatório. Então, nós vimos aí 3 versículos, né? Êxodo 3, 4 e 5 fala sobre terra santa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 fala de nação santa. E Levítico 16, 2 fala de santo lugar. E não para por aí, irmãos. Existe uma lista extensa de objetos, pessoas e lugares que entram na condição de santo. Pão santo, incenso santo, cidade santa, palavra santa. Então, como explicar essa questão? Como a gente pode, com licença? Como é que a gente pode atribuir santidade a objetos que estão no plano terreno, sendo que nós acabamos de dizer que Deus é santo e está acima de nós, porque a santidade de Deus é transcendente? Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Tudo aquilo que entra na categoria de santo, se entrou nessa categoria, santo, cidade santa, lugar santo, santo lugar, nação santa, povo santo, incenso santo, óleo santo, tudo que é santo é separado do resto. É separado do resto. Tudo que é santo foi afastado do lugar comum, daquilo que é ordinário, e consagrado ao Senhor e ao seu serviço. Então, tudo aquilo que a Bíblia chama de santo, lugar santo, casa santa, homens santos, mulheres santas, então, isso foi afastado do comum, do ordinário, do corriqueiro, do coloquial, e foi colocado ao serviço, foi consagrado ao Senhor e dedicado ao seu serviço. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa, irmãos. Lugares, pessoas, objetos, animais e tantas outras coisas, elas não são santas em si mesmas. Mas para que aquilo se torne santo, ele tem que ser consagrado e santificado, ou seja, separado para Deus. No livro de Êxodo, nós lemos que Deus fala para Adão, fala para Moisés, melhor dizendo, separa Arão e seus filhos para o serviço do tabernáculo, ou seja, eles seriam santificados, separados para o serviço do tabernáculo. Tanto é que no salmista a Bíblia chama Arão de o santo do Senhor, ou seja, ele foi separado para o serviço do Senhor, para exercer o trabalho como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes. Então, apenas Deus pode santificar. Apenas Deus, com a sua chamada, com o seu toque divino, com a sua graça, o seu poder, pode transformar aquilo que é ordinário em extraordinário, transformar aquilo que é comum em diferente, transformar aquilo que é simples, que é corriqueiro, em especial. É por isso que o autor aos Hebreus falando sobre o sacerdócio, Hebreus capítulo 5, que ninguém toma esta honra para si, senão quem foi chamado pelo Senhor, como foi Arão. Arão era um levita, irmão de Moisés, filho de Anrão e Joquebede. Era um homem comum. Havia outros levitas, a tribo de Levi era muito grande, mas Deus, da família de Levi, separou a casa de Arão, santificou a casa de Arão para que oficiassem como sacerdotes perante o Senhor, perante o altar de Deus. Então Deus os santificou e separou. Não é? Olha só.
Levítico capítulo 27, versículo 10. Diz assim: E se for o animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto que der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. Então, consagrou ao Senhor se torna santo. Então, tudo aquilo que é santo assume um caráter peculiar. É separado do uso comum. Não se pode tocar nem usar para assuntos ordinários, para assuntos diários comuns, porque é santo, é especial. É especial. O tempo que você consagra ao Senhor é especial. A oferta que você consagra ao Senhor é especial. O dízimo que você consagra ao Senhor é especial. Aqueles que trabalham ao serviço do Senhor, eles são consagrados para servir a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, para definir essa situação, é que tudo aquilo que é santo assume um caráter único, particular. É separado do uso comum. Não se pode tocar, nem se pode usar para aquilo que é ordinário. É especial. Então, a nação de Israel era uma nação santa, separada para Deus. Dentre a nação santa, Deus separou a tribo de Levi, uma tribo santa. E dentre a tribo de Levi, Deus separou a casa de Arão para que fossem sacerdotes. Então, Deus separou uma nação, separou uma tribo, separou uma família. Separou, vamos dizer assim, um clã, para que ministrasse ao Senhor. Então, a santidade tem a ver com aquilo que é consagrado para o serviço ao Senhor. Eu estou falando santidade em termos de objetos e pessoas no nosso plano terreno. Então, a casa do Senhor é santa, os objetos da casa do Senhor são santos, os instrumentos são santos, tudo que é santificado não deve ser usado em uso comum, porque Deus é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra coisa, irmãos, como é que a gente descreve o Deus Santo? Como é que a gente descreve esse Deus Santo? Será que existe? Se você procurar a palavra santo no dicionário, as definições que ela vai dar acabam se tornando muito simples. E Deus não é simples, Deus é complexo. Para que nós pudéssemos entender a Deus, Jesus teve que se fazer homem e habitar entre nós. Por isso que lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Tomé fala para Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus falou, quem me vê, vê ao Pai. Através de Jesus, nós vemos a Deus. Só através de Jesus. Porque a Bíblia mesmo diz que ninguém verá a Deus. Nós lemos aqui, Paulo, deixa eu pegar aqui de novo, no capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim, aquele que só ele tem a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Por quê? O homem é nascido em pecado. Somos pecadores e não podemos ver a Deus face a face.
Tanto é que Paulo, tanto é que Deus fala com Moisés: homem nenhum viu a minha face e sobreviveu. Então, como é que a gente vai descrever a Deus? Geralmente, quando a gente vai falar de Deus, né, a gente fala Deus é Espírito, né? Baseado naquela passagem de João 4. Deus é amoroso, e realmente a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é misericordioso, e realmente Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E por aí vai. Porém, irmãos, nós temos uma tendência a juntarmos ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à graça de Deus, a palavra santa. Deus é o quê? Deus é misericordioso, amoroso, gracioso, mas Deus é santo. Só que tem uma coisa, irmãos. Essa expressão santo, ela não é só mais uma das qualidades de Deus. Deus é justo? É. Deus é bom? É. Deus é amoroso? É. Deus é isso? É. Deus é aquilo? É. Deus é santo? É. Só que quando chega na questão de Deus é santo, a santidade não é só mais um dos atributos de Deus, uma das características de Deus. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus, ela abrange todos os demais atributos de Deus. Deus é amor? É, mas o amor de Deus é santo. Deus é justiça? É, mas a justiça de Deus é santa. Deus é misericordioso? É, mas a misericórdia de Deus é santa. Deus é gracioso? É, mas a graça de Deus é santa. Deus é Espírito? É, mas o Espírito de Deus é santo. O Espírito Santo é Deus. Mas nós não estamos falando sobre o mistério da Trindade. Isso é assunto para outra meditação. É interessante que Agostinho, aquele teólogo fantástico, né, bispo de Hipona, Agostinho, a questão da Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ela intrigou tanto Agostinho que aquilo foi, digamos assim, um tema que ele meditou durante toda a sua vida de seu ministério. Uma questão que inquietou Agostinho de Hipona. E é interessante que essa questão da santidade de Deus, até os poetas, os músicos, como é que isso inquietou a eles? Né? Havia uma canção muito popular, até hoje, relativamente muito popular, onde o cantor dizia: como é que ele vai compreender que um só Deus ao mesmo tempo é três? Não é? Então, mas não é esse o nosso tema, né? Deus é santo na plenitude do seu ser. Deus é santo na sua essência, na sua totalidade. Deus é santo em cada aspecto. Cada característica que possamos usar para descrever o nosso Deus, ela vem envolvida pela santidade de Deus. Então não tem como apenas dizer que Deus é amor, mas temos que lembrar que Deus é amor e o amor de Deus é santo. Deus é justo, mas a justiça de Deus é santa, e por aí vai, né? Deus é santo em essência. Deus é santo em plenitude. Deus não é apenas isso. Deus não é apenas santo,
Mas tudo no caráter de Deus é santo, é separado, é transcendente, não é ordinário, vai além, influencia e governa sobre o mundo, reina sobre este mundo, mas nada neste mundo se impõe sobre Deus. E em último lugar, irmãos, como é que o ser humano reage diante de Deus? Nós já vimos ali, né, o texto base para a nossa meditação, Isaías, capítulo número 6, Santo, 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 Isaías 6:3. Mas agora eu quero pegar com você, nesse mesmo capítulo, versículo 1, que nos diz, capítulo 6, que ele viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono. E no versículo 5, Isaías reage. E como é que ele reage? Ele reage com uma confissão. Ele diz: ai de mim, estou perdido, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, qual foi a reação de Isaías? Ele se sentiu condenado quando ele teve uma visão da santidade de Deus. Ele se sentiu indigno, se sentiu pronto a perecer. Se você encontrasse com Deus, o que você faria? Às vezes, a gente vê nas redes sociais as pessoas dizendo: se você encontrasse com Deus agora, o que você faria? Irmãos, difícil, né? Difícil. Que a gente, humanamente falando, a gente não tem condição de se encontrar com Deus. A gente precisa de um intercessor, de um acesso, de um elo até Deus. E esse elo é só através de Jesus. Olha só. Outro texto. Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E também havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na ponta, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E diziam uns aos outros: olha só, como disse alguém, o impacto, o trauma da santidade. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isaías viu a Deus: ai de mim que vou perecendo. Quando os discípulos viram Jesus repreender o vento e aquietar o mar, o que eles disseram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E aí? Outro dia eu falei sobre medo, né? E nós, como seres humanos, todos nós estamos expostos a medos e a fobia. Né? A pessoa fala às vezes: eu tenho determinada fobia.
E a palavra fobia vem do grego phobos, que significa temor, respeito. Então tem pessoa que tem claustrofobia, que é medo de lugares fechados. A pessoa não entra em elevador nem que pague. Tem gente que tem tanatofobia. O que é tanatofobia? Thanatos, morte, fobia, temor. É aquele medo excessivo da morte, né? Tem um outro medo que já é mais comum, aracnofobia, né? Tem medo de aranha. Só que é claro, a gente tem que ter um certo medo, um certo receio com relação à aranha e outros animais peçonhentos. Mas tem gente que tem uma fobia, só de falar de aranha já começa a suar frio, passar mal, né? Eu estou citando algumas fobias, mas existe fobia de altura, existe fobia social, gente que não tem medo de gente, né? Tem gente que tem fobia de barulho, fobia de tanta coisa, né? Mas tem uma fobia que ela é muito relacionada ao sentimento de aversão por pessoas de outros lugares, por estrangeiros, por aquilo que é estranho, que é chamada xenofobia, né? A xenofobia é um tratamento, assim, uma aversão que algumas pessoas desenvolvem por pessoas de outras localidades, por pessoas de outros países, por aquilo que é estranho, né? Agora, por que o homem não se sente confortável perto de Deus? Afinal, se aproximar de um ser puro, imaculado, perfeito, santo, deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Mas, irmãos, o homem não se sente bem diante de Deus exatamente por conta da condição humana, de uma condição inerente ao ser humano. E qual é essa condição? É o pecado. É o pecado. Deus é santo e nós pecadores. Deus é espírito, nós somos humanos. Deus é eterno, nós somos passageiros. Deus é eterno, Deus não está limitado pelo tempo. Nós estamos limitados pelo tempo. A nossa vida se divide em anos, meses, dias, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. O tempo, seja qual for a subdivisão do tempo, ela nos divide, ela nos limita. Deus não conhece tempo. Deus é atemporal, Deus é eterno. Por isso que no Salmo 90 fala, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu não me lembro agora se a palavra santo na língua grega é agios. Então nós temos agiosfobia, fobia do santo, né? Fobia de Deus por causa do pecado. Mas como é que se resolve essa fobia? Como é que se resolve esse medo, esse temor? Se resolve através de Jesus. Aleluia! Se resolve através de Jesus. Jesus é a solução para a fobia que o homem tem do santo, tem do eterno, essa xenofobia com aquele que é eterno. Por quê? Porque Deus é estranho para nós. Uma vez eu vi aquele cantor e pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade. Eles foram fazer um trabalho na minha cidade e eu era novo convertido. E ele falou assim, Deus é esquisito. E eu achei aquilo tão irreverente da parte dele. Mas, irmãos,
é interessante que no seu livro Confissões, Agostinho diz uma frase onde ele diz que o dia que Deus puder ser compreendido, ele deixa de ser Deus. Agostinho diz essa frase no seu livro de Confissões. Então, como é que o homem pode se relacionar com Deus? Como é que o humano pode se relacionar com o divino? Como é que o pecador pode se relacionar com o santo? Sem ser fulminado, consumido, sem ser morto? Existe um texto que eu gosto muito e que nos mostra como é que nós podemos nos aproximar de Deus. Diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quis tomar o lugar de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, esse temor ao divino, esta aversão ao divino, essa xenofobia com relação ao eterno, ao santo, ao diferente, ao transcendente, ao sobrenatural, ela só é curada em nossas vidas através de Jesus. Por quê? Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, nós estamos lendo, ontem, no devocional que os jovens estão fazendo, nosso irmão leu esse texto, meditou sobre esse texto. Quando, volto a dizer, quando Tomé disse, mostra-nos o Pai, né? Mostra-nos o Pai. Ou melhor, eu falei Tomé, né? Mas Tomé falou, nós não sabemos para onde vai. Quem falou, mostra-nos o Pai, foi Filipe. E Filipe diz assim, e Jesus responde, estou tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem me vê, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, através de Jesus, tão somente através de Jesus, nós podemos nos relacionar com Deus sem sermos consumidos. Como diz o autor aos Hebreus, nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós. Um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Sem pecado. O Deus que se fez homem, como diz Max Lucado, Deus chegou mais perto, através da pessoa bendita de Jesus. Então, irmãos, santidade não é apenas um atributo de Deus, uma característica de Deus. Mas Deus é santo em toda a sua essência. As coisas santas deste mundo são aquelas que são consagradas a Deus. Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é santo? É. Mas o amor, a justiça, como acabamos de dizer, os atributos de Deus, eles são santos. A nossa reação diante de Deus é fugir, é ter medo, é se sentir indigno. Mas através de Jesus, nós temos um caminho aberto até o trono da graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos?
Nós vamos parando por aqui. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Esse estudo está sendo transmitido inicialmente nessa noite de quinta-feira. Que você tenha uma excelente noite de quinta. Mas independente de quando você assistir, que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Muito obrigado, ó Pai, por este estudo da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, que acompanham ou acompanharão essa transmissão. Que os Teus servos tenham uma noite, um dia, uma semana, não importa quando, mas que eles tenham um momento abençoado pelo Senhor. Muito obrigado a Deus pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Receba a bênção. Que a graça do Galileu, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós. O povo do Senhor, a igreja de Deus, todos aonde estiverem, digam amém. Que Deus te abençoe.